Muito bom dia a todos. Que a paz, as bênçãos de Jesus continuem caindo sobre nós, nos tranquilizando a mente, o coração, e que hoje, na tarefa que me cabe de conversar um pouco sobre a doutrina, que a minha imperfeição não atrapalhe no decorrer, ou no discurso, no texto, nas reflexões, que possa ser tudo claro, e se caso não ficar, todo mundo sabe que eu estou aqui o tempo todo, então, o que precisar, estou aqui à disposição. Meus amigos, hoje eu trouxe um pouco da gente resgatar alguns princípios que a doutrina professa. E por que eu sempre falo desses princípios? Porque aqui a gente tem 4 anos de estudo. E eu percebo que quando a gente chega em determinado ano, principalmente lá no 4º ano, que é onde fica eu, a Dona Isaura e o seu Anésio, alguns princípios ainda são vagos. É como que se não houvesse sido dito ou que não tivesse sido apresentado, e muitas das vezes isso enfraquece a nossa fé, porque quando a gente tem dúvida, muitas das vezes a gente não consegue se firmar, e principalmente dentro da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela apresenta uma fé raciocinada. E, além desses princípios, todos eles têm um único objetivo. E aí eu deixei lá para o final, porque, na verdade, esse final é o ponto mais importante. Então, se minha voz estiver chata, for tirar um cochilo, tira o cochilo no começo, porque no final tem que estar prestando atenção. Tá? E lá na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa frase. Às vezes a gente não lê o prefácio dos livros, né? Mas olha essa frase que bonita. Os Espíritos dizem assim: os Espíritos do Senhor, semelhantes a estrela cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Os cegos somos nós. Então, tá a dica. Quais são os princípios básicos que a doutrina professa? Primeiro deles, antes de tudo, a existência de Deus. Deus existe. Depois, nos apresenta Jesus como guia e modelo. E a doutrina espírita também se nos apresenta como o Consolador prometido. E aí, dentro do Consolador prometido, ela coloca alguns princípios, como os atributos de Deus, a imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução espiritual. E a gente vai perceber que todos eles constroem uma linha de raciocínio. E a gente entende que Kardec chegou aonde chegou na codificação da doutrina, não foi à toa. Uma pergunta: tem alguém aqui que está vindo a primeira vez nessa casa? Muito bem, a gente vai começar do zero hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Quem está do lado, dá um bom dia para eles também. Sejam muito bem-vindos. E a doutrina espírita diz que Deus existe e que Ele é o Criador de tudo e de todos. E não é por menos que Kardec já começa no Livro dos Espíritos com aquela famosa pergunta: que é Deus? E a frase muitos de nós já conhecemos, que diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas talvez a gente não pare para refletir o que essa frase representa. Porque quando nós dizemos que Deus é a inteligência suprema, significa que tudo o que foi feito está feito de uma maneira perfeita, estritamente calculado. Não existe erro no cálculo. Não existe uma variável que possa fugir ao controle de Deus. Deus é a inteligência suprema, ou seja, tudo o que está feito da maneira como deveria ser. É duro a gente conseguir compreender isso. De fato, dentro do nosso atual estágio, acredito que a gente não vai compreender na sua integralidade. E aí ele continua dizendo que Deus é a causa primeira de tudo. E na nossa cabeça é impossível ter uma causa primeira. Pode ver que a gente entra num conflito interno e a gente fala: não, mas deve ter existido algo, porque tem alguma coisa. Tem Deus. E isso a gente pode chamar de diversas formas. Energia, causa primeira, pode chamar de Deus, Alá, Jeová, dê o nome que quiser. O fato é que tudo só existe a partir de Deus. Deus é o ponto de partida. Não existe nada antes. Deus é o princípio. Por isso que Ele é a causa primeira de tudo. E a nossa dificuldade está
em conseguir entender, porque nós somos seres que nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Leon Denis descreve Deus como um ser, uma entidade que não está circunscrita ao tempo e ao espaço. Por isso que nós, criaturas presas ao tempo e ao espaço, temos a dificuldade que temos, porque nós tentamos trazer Deus para o mesmo tempo e espaço, e muitas das vezes nós definimos até mesmo forma para Deus. Quem aqui já não viu alguma imagem de um senhor de branco, de barba, sentado num trono, e como uma referência a Deus? Porque nós tentamos colocar Deus dentro da humanização a qual nós pertencemos, mas Deus está fora disso. Os Espíritos nos dizem que em toda a criação existem 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. Matéria é isso que a gente está usando, tudo isso. A matéria ela pode ser densa como ela pode ser rarefeita, mas é matéria. Espírito é o que nós somos. Tudo isso circunscrito a tempo e espaço. A matéria se transforma, o espírito evolui, mas Deus é. Desde o princípio, Deus é. Deus não evolui, Deus é perfeito. E talvez é essa a nossa dificuldade em entender a existência de Deus. Então, Leon Denis diz que as causas secundárias se explicam. Somos nós. Espírito e matéria se explicam. Mas a causa primeira, dificilmente no nosso atual estágio, eu diria que nesse estágio que nós nos encontramos, é impossível da gente entender Deus na sua integralidade. Isso significa que nós nunca veremos a face de Deus, assim como a Bíblia relata? Não. Jesus, que é um exemplo, a gente já fala na sequência, é um espírito que muitas das vezes dizia: eu estou no Pai e o Pai está em mim. E muitas das vezes a gente confundiu isso como sendo a mesma entidade, a mesma pessoa. Mas, de novo, volta lá no começo da conversa, estamos tentando humanizar a Deus. Então, quando Jesus diz que Ele está no Pai e o Pai está nele, significa que Ele cumpre a vontade de Deus. Ele conhece a vontade de Deus. Tanto é que João, o evangelista, começa o seu evangelho de maneira brilhante, dizendo: o Verbo se fez carne. Ou seja, a vontade de Deus se fez presente na terra. Essa é a categoria de espírito que conhece a face de Deus. E aí Leon Denis, para resumir, ele diz assim: tudo que pensamos referente a Deus, diremos que Ele é a vida, a razão, a consciência em sua plenitude. É a causa eternamente operante de tudo o que existe. Não existe vida sem Deus. Deus é o princípio da vida, por isso que ele define dessa forma. Por isso que o engano do suicídio gera consequências tão graves, porque Deus é o único que pode dar vida. Nós podemos fazer a manutenção da vida, mas quem aqui consegue criar um espírito? Não está na nossa capacidade. Então, só quem pode dar ou tirar é aquele que é senhor dela, que no caso é Deus. E onde a gente pode encontrar a existência de Deus? Tem um princípio que Kardec utiliza, e eu gosto muito dele, que ele fala assim que pelo efeito é que se conhece e julga uma causa. Vamos colocar aqui um exemplo de um relógio. Se você pegar um relógio de pulso, aquele de ponteiro normal, desmonta ele, coloca ele dentro de uma gaveta e deixa ele lá, sei lá, 100 anos, 200 anos, 500, chacoalha ele. Ele vai montar? Ele vai voltar a se constituir peça por peça, cada peça no seu lugar? Não. Quando nós olhamos um prédio hoje, o prédio mais bonito que vem na sua cabeça, normalmente o que a gente pensa? Nossa, houve capricho, seja do arquiteto, seja do engenheiro, seja da construtora. Nós pensamos numa inteligência que fez a construção daquilo. Ou seja, pelo resultado da obra, nós percebemos a magnitude da inteligência que a desenvolveu. Quando nós olhamos o universo, e aí a gente pode dizer que é coincidência, é o nada,
Mas, por acaso, já que o nada constrói, alguém já viu um prédio ser construído pelo nada e as salas comerciais serem alugadas pelo nada e você pagar o aluguel para o nada? Nada não constrói, gente. Aí dê o nome que quiser dar, mas o fato é que, pela criação, nós podemos conceber a magnitude do Criador. E aí, hoje, acredito que o universo observável é onde nos demonstra cada vez mais a perfeição de um ser, queira chamar de Deus, Alá, Jeová, energia. No estudo das leis da natureza, então nós percebemos a perfeição em tudo. Pode ver que onde o homem põe a mão, muitas das vezes ocorre alguma alteração. Mas onde o homem não tocou, a natureza funciona de uma maneira perfeita. Isso reflete as mãos de quem a criou. Nós temos também a consciência. Quantos de nós não carregamos em nós princípios do que é bom, do que é ruim, mesmo que de maneiras distorcidas, nós sabemos quando agir bem e quando agir mal. Isso é reflexo do nosso Criador. Aí ele fala que na beleza ideal inspiram as belas artes e todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então a doutrina crê na existência de Deus por esses princípios. Ou melhor, sabe que Ele existe, porque nós não acreditamos, nós sabemos que Deus existe. E aí depois vem para um segundo pilar, que é Jesus. Lembra que eu comentei que Jesus, assim como João descreve, é o verbo de Deus que se fez carne? Por que ele descreve dessa maneira? Porque os Espíritos nos apresentam que Jesus é o modelo mais perfeito que Deus entregou à humanidade, para servir de guia e de modelo. Cristo, ele passou uma vez na terra, dividiu o antes e o depois, nos trouxe no momento certo, na data exata, pois tudo conspirava para a presença dele aqui na terra, nos trouxe as leis de Deus. Então, Jesus não veio nem antes, nem depois. Os ensinamentos dele estão acessíveis a todos, e por mais que nós possamos dizer que é difícil, mas está dentro das nossas condições. Porque o que seria um modelo se a gente não pudesse copiar esse modelo? Lembra que eu acabei de comentar que Deus é a inteligência suprema? Como Deus enviaria um modelo para a gente seguir se a gente não consegue copiar esse modelo? Não faz muito sentido. Então, se Deus nos envia um espírito desse quilate como guia e modelo, é porque nós temos minimamente a condição de seguir e copiá-lo. E aí, a gente precisa entender Jesus não como uma religião. Infelizmente, por toda a distorção que houve do cristianismo, nós caracterizamos Jesus como um líder de uma religião. Mas Jesus não é um líder de uma religião. Jesus nunca pregou uma religião. Jesus é um modo de vida. E esse modo de vida, ele representou não só na fala, porque quando ele precisou perdoar, ele perdoou. Quando ele precisou amar, ele amou. Quando ele precisou doar o que ele tinha, ele doou. E depois ele disse: doa, perdoa e ama. Jesus, como modelo, ele sempre realizou, depois ensinou para que nós pudéssemos copiar. Porque, como o ditado diz, né, o exemplo arrasta multidões. Como Jesus conseguiria nos convencer de que esse é o modo certo de se viver, se ele mesmo não vivesse? Então, Jesus vive e nos entrega um modo de vida, e não uma religião. Toda vez que nós encontramos no Cristo uma religião, nós nos reunimos, seja num centro espírita, seja numa igreja protestante ou católica, simplesmente para orar, louvar, pedir. E esquecemos que na nossa condição, nós temos sim o papel de executores. Nós precisamos executar as ações que Jesus nos pediu. Porque o momento em que nós éramos crianças diante da espiritualidade, já foi. A partir do momento em que Jesus nos apresenta um modo de viver, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós já não temos mais condições de dizer que não sabemos o que deve ser feito. Vou passar essa parte que o tempo está voando.
Jesus, ele faz da brandura, da mansidão, ele faz da mansuetude, afabilidade, da doçura, uma lei. Então, se está muito difícil ler os 4 evangelhos, a doutrina espírita faz um resumo. Esse parágrafo. Depois eu mando nos grupos. Esse parágrafo. Não quer ler os 4 evangelhos? Grava na memória. Brandura, moderação, mansuetude, afabilidade. Esse é o caminho. E aí a gente chega na doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela se apresenta como o Consolador prometido. Só que se a gente parar para pensar, tem outras religiões que também se apresentam como o Consolador prometido. E por que nós acreditamos que a doutrina espírita é o Consolador prometido? Vamos passar por alguns pontos. A doutrina espírita, ela vem revelar algumas coisas. E aí, quando a gente pega a palavra revelar, ela vem lá do latim, revelare, e ela tem um significado também de véu. A raiz da palavra está em véu. E quando você fala isso, nos escritos da língua original, você está querendo dizer que você vai tirar algo de sob o véu, você vai dar a conhecer algo que estava escondido. E a doutrina espírita, ela vem fazer isso. Ela vem revelar a vida espiritual. E como que ela faz isso? Em duplo caráter. Ela faz isso, a revelação, num caráter científico e num caráter divino. Quando a gente fala de um caráter divino, nós estamos nos referindo, assim como Moisés, que teve apenas a revelação divina, em que ele fala o quê? Que ouviu da sarça em chamas uma voz ditando os 10 mandamentos, se comunicando com ele. Ou que está na figura do Cristo, que o Verbo de Deus se fez carne na terra. Então, essas revelações divinas, elas se caracterizam numa personalidade. E a doutrina espírita, ela traz essa revelação divina, não se caracterizando em uma personalidade. Porque se ela se caracterizasse em uma personalidade, ela não poderia cumprir a promessa de Jesus. E uma dessas promessas do Cristo é que o Consolador prometido estaria conosco até o fim dos tempos. E quando isso se caracteriza numa figura, essa figura, assim como nós, ela é feita de matéria. Ela pode passar com o tempo. Só que lembra que eu comentei que tem um princípio espiritual? O mundo espiritual não está sujeito a algumas transformações que a matéria está. Então, por isso que Deus envia os seus espíritos como estrelas cadentes para abrir os olhos aos cegos. Porque tendo um caráter espiritual, ela estará conosco até o fim dos tempos. E ela tem um caráter científico graças ao codificador. Allan Kardec, quando estuda a doutrina espírita, quando ele começa a estudar, os fenômenos, para depois codificar a doutrina espírita, ele começa a criar método. Ele não faz do achômetro, ele não faz do achismo, e ele encontra método para poder fazer. E através disso, é que a doutrina espírita revela a comunicação com o mundo dos espíritos. Revela que existe uma vida após a vida material. Que a morte não encerra a trajetória do espírito. Hoje, muitas pessoas já acreditam que existe vida após a morte. Se o espírito fica dormindo, se fica acordado, se fica vagando, muitas religiões não explicam. Mas o fato é que a grande maioria das religiões cristãs, esmagadoramente, são espiritualistas. Acreditam que existe vida após a morte. Mas o que faz depois da morte? E aí Kardec vem e com um método, com experiência, codificando a doutrina através de conhecimento de vários pontos, porque a doutrina espírita nessa época ela não estava restrita à França, pelo contrário, estavam surgindo diversos pontos no globo, que é o que ele chama de universalidade do ensino dos espíritos, e aí ele começa a entender que existe um padrão. E uma dessas maneiras que ele revela essa comunicação, as relações com o mundo espiritual, ele define um padrão lá dentro do livro dos médiuns. Então, ao invés de fazer como fazia lá em Delfos,
Os oráculos orientavam e recebiam espíritos, alguns se contorciam, outros pulavam, outros davam uma comunicação mais séria. Kardec vem e diz como tudo isso acontece e a maneira adequada, para não se dizer correta, de exercitar a mediunidade. Então, Kardec, com a universalidade do ensino dos espíritos, ele tem um conjunto de material robusto para poder dizer que sim, que a doutrina espírita é o consolador prometido, porque ela tem condições de permanecer conosco até o fim dos tempos, ela contribui com a ciência. Hoje, mais do que nunca, a ciência vem confirmar certas coisas que a doutrina já dizia. Quem quiser ter provas disso, leia as obras do André Luiz, procure os pontos sobre glândula pineal e depois faz uma pesquisa atual sobre glândula pineal. Aí vocês vão perceber que em 1940, 1950, André Luiz, através das mãos de Chico, já ensinava qual era o objetivo da glândula pineal, que mais ou menos em 2019, 2020, a gente descobre para que serve. Então, ciência e a religião e a filosofia estão unidas dentro da doutrina espírita. Pois bem, e aí a gente segue para entender que, além de Deus existir, isso só não basta. Porque se Deus existe, a gente precisa ter algumas definições, mesmo que pobres e limitadas, nós precisamos entender esse Pai. E a doutrina espírita, ela diz para a gente que Deus ele tem alguns atributos, porque se Ele é Deus, Ele precisa ter atributos que o coloquem nessa condição. Os espíritos ensinam que Deus é eterno, é infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Quando a gente fala tudo isso, embaralha a nossa cabeça e fala, nossa, tá bom, então é Deus. E é isso, de novo, que faz enfraquecer a nossa fé, porque nós não entendemos o significado de cada uma dessas palavras. Deus é eterno, novamente, porque não teve começo e Ele não teve fim. Deus é perfeito em tudo. Se Ele tivesse tido um começo, se nós acreditamos, por exemplo, que o universo se originou com o Big Bang e que o Big Bang antecede a Deus, a gente já não acredita mais na doutrina espírita, porque Deus não foi o princípio. Percebem como algumas coisas vão moldando a nossa confiança em Deus? Deus não tem como ter saído do nada. Nós não temos a condição de entender por enquanto, mas o fato é que Deus está no princípio. Ele não tem começo e não tem fim. E Ele é infinito. Por que Ele é infinito? Porque se qualquer uma desses atributos tivesse limite, em determinado momento esse limite limitaria Deus a não ser mais Deus. Então Ele é infinito dentro de cada um desses atributos dele. Eu coloquei aqui junto imaterial e imutável, porque uma coisa se liga à outra. Quando nós dizemos que Deus é imutável, não tem como Ele ser material. É uma consequência, porque a matéria está sujeita à transformação. Tudo. Hoje é, amanhã deixa de ser, vira outra coisa. Agora, Deus é imaterial, porque Ele não está sujeito a mudanças. Deus, Ele é perfeito, porque Ele é. Se Deus estivesse sujeito a mudanças, as suas leis estariam sujeitas à mudança. Se Deus estivesse sujeito à transformação, nós entenderíamos que Deus não é perfeito em algum momento do início. Porque tudo que se transforma para se aperfeiçoar. Então, se Deus está se transformando, Ele está se aperfeiçoando. Se Ele está se aperfeiçoando, Ele não era perfeito. Então, Deus não está sujeito a mudanças. Deus é. E aí, as suas leis, por conta disso, elas são perfeitas. Porque a mesma lei que hoje nós vivemos é as leis que são utilizadas lá atrás, seja há 10 mil anos, há 15 mil anos, em outras esferas, porque as leis de Deus são perfeitas e imutáveis, assim como Ele. Onipotente. Se houvesse um ser que conseguisse fazer frente a Deus, Ele não seria mais onipotente. Ele não sendo onipotente,
ele não é perfeito. Se ele não é perfeito, ele não é Deus. Uma linha de raciocínio que a gente constrói. Único. Se Deus possui, é o único ser, a única entidade que possui todos esses atributos num grau infinito, significa que não existe outro igual a ele. Por isso que nós consideramos Deus como único. E eu acredito que aqui é o que mais pega para a gente. Por isso que eu deixei por último. Porque depois da gente ver todos esses atributos, entender um pouco melhor o que Deus representa para a gente, e o que Deus constrói, a perfeição que Ele utiliza, novamente, não existe erro no seu cálculo, como que Ele não poderia ser soberanamente justo e bom? Por mais doído que pareça para a gente, eu sei que cada um aqui deve ter sua dificuldade dentro do lar, no trabalho, no dia a dia, às vezes dores que a gente não conversa com ninguém. Mas Deus conhece. Quantas vezes você já chorou sozinho? Por mais duro que pareça, ainda é justo. Porque se Deus, com todos esses atributos, não fosse justo, Ele não poderia ser bom. E logo, quando a gente tem uma qualidade num grau infinito, que é a justiça, que é a bondade, não cabe a mínima parcela do sentimento contrário. Se Deus é infinitamente bom, Ele não pode ter um 0,0000001 de maldade, porque Ele é completamente bom. Então, coloquei por último para a gente refletir. E aí depois, a doutrina fala da imortalidade da alma. E a imortalidade da alma, ela diz que o espírito sobrevive à morte do corpo. A ciência hoje tem muitos casos da experiência de quase morte, em que a pessoa está num leito, a pessoa está completamente ali apagada, e ela ainda consegue descrever conversas que ocorreram numa sala, qual era a roupa de alguém, onde que fulano estava, qual foi o instrumento que pegou. Então, hoje, grande parte da ciência já acredita que a consciência não está no cérebro material, que existe algo a mais. Porque se o cérebro material não estava operando naquele momento, o que viu, o que ouviu e o que entendeu o que estava acontecendo naquela sala quando o cérebro não estava operante. Então existe algo além da matéria. E aí Kardec, mais uma vez, se adianta e, com as comunicações espíritas, ele vem trazer provas da existência do espírito. E como que ele traz essas provas? Através das manifestações. E aí nós podemos dizer que a mediunidade ajuda muito nisso. Porque quantos aqui, até mesmo antes de chegar na casa espírita, já não tiveram algum caso de conhecido, ou aconteceu consigo mesmo, que possa dizer que era sobrenatural? Todo mundo aqui tem um relato para contar. Não é uma coisa que a gente inventa. E a doutrina espírita, ela vem dar método, ela vem explicar, ela vem regular essas relações com o mundo espiritual. E ela faz o quê? Através da psicografia indireta, através da psicografia direta, através da xenoglossia, que eu vou mostrar para vocês um fato muito interessante, médiuns audientes e médiuns falantes. Todos eles vêm nos explicar que existe um mundo espiritual, que é o mundo da nossa origem, e que todos nós estamos destinados a voltar para lá. Ou seja, o corpo morre, mas a alma é imortal. Percebem a diferença de eterno e imortal? Deus é eterno. Não teve princípio. Deus é. A alma, ela é imortal. Ela foi criada. Ela teve um ponto de partida. Então, essa é a diferença. Nós temos um espírito, uma alma imortal. E essa alma imortal, ela fica transitando entre o mundo espiritual, que é a nossa origem, e o mundo material, que vai se conectar a um dos princípios que a gente já conversa daqui a pouco. Olha um exemplo de xenoglossia. Isso aconteceu com o Chico. O Chico participava de um evento nos Estados Unidos, e o Emmanuel fala para ele pegar um papel, porque ia ditar uma mensagem. E aí, quando o Emmanuel dita a mensagem, as pessoas vão ler, e está escrito de trás para frente, em inglês.
Aí nós temos o nosso pobre Chico, até a 4ª série, não falava inglês, não conseguia escrever em português de trás para frente, mas ele escreve em inglês de trás para frente, de uma maneira perfeita. Aí o pessoal pega um espelho, coloca e consegue ler a mensagem que o Emmanuel escreveu através das mãos do Chico. Esse fenômeno chama xenoglossia. E se esses espíritos são imortais, o que impede deles se comunicarem conosco? A história ela sempre nos traz diversos exemplos de comunicações, mas sempre muito dentro de um ambiente místico, dentro de alguma coisa que nos faz acreditar que para você se comunicar com espíritos, você precisa ser alguém especial, dotado de algo especial, que você tem que ser alguém ou muito superior ou muito inferior e tira do senso comum. Mas Kardec não. Kardec ele mostra que existem comunicações com os espíritos constantemente. E um exemplo disso está lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta se os espíritos nos influenciam os nossos pensamentos. E a resposta é que muito mais do que a gente imagina. E como isso acontece? Através das comunicações que a gente pode chamar de ocultas, que são através do quê? De inspirações, através do nosso pensamento. Quantas vezes a gente tem um pensamento bom, alguma ideia que nos surge e de repente a gente consegue resolver determinados problemas? Quantas vezes a gente não dorme com um problema e acorda de repente com a solução? Tudo isso são inspirações. Mas do mesmo jeito que tem as boas inspirações, também tem as inspirações ruins. E aí é uma questão de sintonia. Com quem que eu estou conversando? Com quem que eu estou dialogando mentalmente? Porque a boca fala, mas nem sempre fala o que a gente pensa. A boca muitas das vezes fala o que o verniz social permite. E aí, mais uma vez, isso vai se refletir lá no final da nossa conversa. Então, com quem eu converso no meu pensamento? O que eu vibro? E através das comunicações ostensivas, que aí através da mediunidade, a gente tem exemplos da psicografia, que eu coloquei o exemplo de médiuns falantes e tudo mais. E um adendo, né? Hoje a gente tem muitos livros que são pseudo-psicografados, mas que não são espíritas. Cuidado com o que lê, porque nem todo livro psicografado é espírita. Livro espírita precisa estar dentro dos princípios da doutrina espírita. Para conhecer os princípios da doutrina espírita, segunda-feira, no Portal da Luz, às 20 horas, 4 anos. Aí depois eu continuo estudando mais. Vou colocar um vídeo para vocês, de quando eu falo que a comunicabilidade dos espíritos existe, e pouco importa quem acredita ou não acredita. As coisas são o que são. Eu acreditando ou não acreditando, está aí. Olha esse exemplo. Você aí de casa acredita em fantasmas? Os funcionários de um hospital psiquiátrico ficaram assustados com essas imagens que vocês vão ver agora. O colega deles que faz a segurança do local durante a noite se levanta da cadeira com uma prancheta, você viu que a porta se abriu sozinho. Ele parece conversar com alguém. Anota alguns dados na prancheta. Conversa, aí ele se afasta, aparentemente pedindo para a pessoa entrar, mas não tem ninguém ali do lado. Ele vai pegar agora uma cadeira de rodas para ajudar esse suposto paciente. Agora eu vou dizer o que ele contou no dia seguinte. Ele contou para os colegas que atendeu uma idosa. Anotou os dados dela na prancheta. Aí quando foram checar, essas informações seriam de uma paciente que tinha morrido 3 horas antes. O diretor do hospital explicou à imprensa local que o caso é investigado e que acredita se tratar de uma brincadeira de mau gosto. Esse hospital psiquiátrico fica na Argentina. É uma brincadeira de mau gosto. Coitado do segurança, não estava fazendo nada, estava ali, aí a porta abre e ele pensa, na hora, eu vou fazer uma brincadeira de mau gosto.
E eu vou ter o trabalho de pesquisar os dados de alguém que faleceu há 3 horas atrás para poder fazer uma brincadeira de mau gosto, e eu correr o risco de perder o meu emprego, o sustento da minha família, mas uma brincadeira de mau gosto para poder convencer as pessoas de qualquer coisa. É duro, né, gente? É tão pobre como a gente define algumas coisas que a gente vê, ao invés de levar com seriedade. É tão pobre a gente dizer que é uma brincadeira de mau gosto, ao invés de repente, a gente olhar isso de uma maneira mais séria, entender com esse segurança o que ele viu, o que ele conversou, se ele estava num estado de consciência pleno. Mais fácil dizer que era uma brincadeirinha de mau gosto, né? E aí, falando da reencarnação, porque tudo isso nos traz a esse ponto. Porque quando a gente fala que a alma é imortal, não teria sentido ela viver 80 anos na matéria e a eternidade no mundo espiritual. Então, esse espírito que foi criado simples e ignorante porque teve um ponto de partida, ele precisa estagiar na matéria. Porque surgem perguntas para a gente de que tem pessoas que são boas, pessoas que são más, pessoas que são inteligentes, pessoas que são limitadas no entendimento de diversas coisas. E de onde provém tudo isso? Será que Deus tem alguma coisa que Ele cria alguns para ter sucesso na vida? Rico, poderoso, bonito, jovem, tem tudo. E outros que parecem sofrer de uma má sorte, que a pessoa só se dá mal na vida. Não consegue viver direito, tudo acontece com um pobre coitado. Será que aquele ser que nós começamos a nossa conversa, que é a inteligência suprema, cria filhos tendo preferência? Aí, de novo, se ele tiver preferência, ele não é Deus. Se nós acreditamos num Deus justo, ele precisa criar filhos num pé de igualdade. E aí, então, na onde que esses filhos vão adquirir algumas capacidades? Através de novas oportunidades. Porque é fato que muitos de nós já tivemos vidas anteriores. E não foram vidas com sucesso. Foram vidas em que a gente teve sucesso material, onde nós nos endividamos, onde nós nos comprometemos, onde nós ferimos pessoas, e hoje nós estamos aqui para nos reeducar. Se hoje seu filho te pede uma segunda chance de algo que ele fez contra você, você não perdoaria? Não receberia esse filho de novo com um arrependimento sincero? Por que que Deus, de novo, inteligência suprema, não perdoaria, não ajudaria os próprios filhos na evolução? Então, a reencarnação, ela deixa de ser um achômetro. E aí, nós precisamos diferenciar a reencarnação da ressurreição, porque muitas das vezes, na Bíblia, ele aparece como ressurreição. Mas os judeus, eles tinham uma noção de reencarnação, mas não da maneira como nós entendemos, através da doutrina espírita. Mas fato é que eles acreditavam que o espírito poderia voltar a viver, porque a gente encontra em um dos evangelhos, Jesus falando que Elias já veio, mas vocês não o reconheceram. E os apóstolos entendem que era de João o Batista que Jesus falava. Percebem como está implícito a reencarnação nesse trecho? E isso não vem só dos judeus. O hinduísmo apresenta muito isso. Tem um livro deles, que eu não vou saber pronunciar certo, depois a gente procura alguém que saiba indiano, chama Bhagavad Gita. E diz uma frase assim, para os nascidos, a morte é certa. E para os mortos, não há dúvida do nascimento. Reencarnação. Só que a diferença é que eles acreditam na metempsicose, que a gente volta num corpo de um animal. Na doutrina espírita a gente aprende que não. Eu vou passar aqui. E aí, onde reflete a reencarnação? Em ideias inatas, em genialidade precoce, em lembranças de vidas passadas. Tem um relato do Hermínio Miranda que ele diz que uma pessoa vivia na Índia, num povoado, e aí, essa pessoa ela tinha certeza que ela tinha vivido num outro povoado. E chegou uma hora que perturbou tanto os familiares que eles levaram essa pessoa nesse povoado. E aí, ela descrevia que
Você andando nessa rua, virando aqui, vai ter a família do fulano de tal. Se você andar para lá, vai ter um rio. Naquele rio morreu 3 crianças, eu era uma dessas. E aí eles começam a perguntar para as pessoas do povoado. E, de fato, a pessoa tinha razão. E nunca tinha ido até aquele povoado. Tinha nascido em outro. Então, muitas pessoas, às vezes, têm flashes, recordações de vidas anteriores. Se não existe reencarnação, me explica por que Lombroso escreve uma obra aos 12 anos. Eu, com 12 anos, brincava de Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. E ele, com 12 anos, escrevia isso. Por que Mozart, aos 5 anos de idade, já era habilidoso em vários instrumentos e já começava a se apresentar? Porque Pascoal, com 11 anos, já fazia um tratado? Por que Arriola, com 3 anos, já se apresentava para uma multidão de pessoas? Não fecha a conta. Se não existe reencarnação, existe privilégio. Se existe privilégio, Deus não é justo. Se Deus não é justo, Ele não é Deus. A gente precisa construir essa linha de raciocínio. E aí a gente vem para a evolução. Lembra que eu comentei que em algumas crenças acreditam na reencarnação num corpo de animal? A doutrina não acredita, porque a doutrina acredita que o espírito evolui sempre. Todos nós estamos em evolução. E aí uma coisa curiosa, uma pessoa uma vez falou assim para mim: nossa, mas eu quero evoluir. Aí eu perguntei: mas o que é evoluir? O que é evoluir? Às vezes a gente fala que a gente quer evoluir, mas a gente não consegue entender o que é de fato evoluir como espírito. E aí a gente tem a ajuda do Leon Denis, que diz assim: o progresso é a aspiração pelo melhor, pelo belo, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina. Então, toda vez que nós exercitamos esse algo quase divino em nós, toda vez que nós temos ações que nos levam ao belo, ao bem, ao amor, nós estamos em evolução. Então, evoluir é isso. E o espírito não regride nunca. Ele pode, sim, de repente, estacionar. E, normalmente, nós estacionamos num progresso intelectual. Nós atingimos um determinado conhecimento e, a partir dali, nós estacionamos a nossa evolução moral. Porque nós começamos a duelar com as leis divinas, que aí a gente começa a falar que não é perfeito, que não pode ser assim, porque o homem começa a desenvolver cada vez mais o orgulho. Mas aí tem essa pergunta no Livro dos Espíritos: tem o homem de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem às vezes o de embaraçá-lo. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Achou pesado? Espera aí que Lázaro judia mais ainda da gente. Porque Lázaro, ele tem a característica de, quando ele dita as mensagens, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, né, Dona Isaura? Aí Lázaro diz assim, ó: ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego, e lhe subteremos a vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro pega pesado, né? Mas no final da mensagem ele deixa muito claro que aqueles que têm os ouvidos dóceis não precisam passar pelo látego, não precisam passar pelo duplo esforço do freio e da espora. É uma escolha nossa. Nós temos a liberdade de decidir qual o caminho a gente quer trilhar. E aí eu chego onde queria chegar. Porque de tudo isso que a gente acabou de ver, tudo isso tem que nos levar a um caminho. E se esse caminho não for a fraternidade entre nós, não vai adiantar de nada, meus irmãos. Se eu sei tudo o que eu sei
sobre a doutrina espírita, se eu estudo tudo que eu estudo sobre a doutrina espírita, participo dos estudos, frequento uma casa espírita, e eu estou dizendo espírita porque nós estamos numa casa espírita, isso se aplica a qualquer outra religião. Se tudo isso não me leva à fraternidade, eu não estou tendo um entendimento correto disso. Está só ressoando nos meus ouvidos. Não está modificando o meu interior. E aí é onde nós continuamos, mais uma vez, com a vontade rebelde, lutando contra as leis de Deus. Somos espíritos rebeldes, talvez com consciências denegridas, presas a crimes que cometemos no pretérito. E mesmo assim, Deus apresenta uma nova oportunidade através do véu do esquecimento. Porque muitos que são contrários à doutrina falam, mas se eu já tive diversas vidas, por que eu não lembro? Eu não lembro porque eu sou um criminoso perante as leis de Deus. E se eu lembrasse de tudo que eu fiz, talvez nós não conseguiríamos estar sentados aqui, dialogando sobre fraternidade. Então o véu do esquecimento, muito mais do que qualquer outra coisa, é uma bênção para a gente, recomeçar. E recomeçar estudando, aprendendo, conhecendo, porque Kardec, em Obras Póstumas, ele fala sobre a liberdade, igualdade e fraternidade, que é o lema da Revolução Francesa. Mas, olha o que ele diz, a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima, proceder para com os outros como queríamos que os outros procedessem para conosco. Tudo que for contrário a isso é egoísmo. Tudo que for contrário a isso é orgulho. E das maneiras mais veladas que a gente possa encontrar. Um orgulho de raça, um orgulho de status, um orgulho de posição financeira, até mesmo de ter um bem material melhor do que o do outro, de ter um pouco mais de inteligência que o outro. Se tudo o que eu tenho não serve para auxiliar o meu próximo, não está me servindo de nada. A palavra fraternidade, ela vem do latim também, frater, significa irmão. Enquanto eu não olhar o meu próximo como irmão, de igual para igual, nós não vamos conseguir evoluir. Nós vamos ficar nessa rodinha de vai, empurra, trava, empurra de novo, nasce mais 3 vezes, dá um passinho para frente. Emmanuel nos relata que nós estamos nos mesmos problemas, normalmente pelas 3 a 5 últimas reencarnações. Aí faz as contas, vivendo uns 70, 60 anos, né, porque a idade média no passado era menor, faz as contas. Quantos anos nós estamos nesse estique e puxa? A felicidade não é uma utopia. Só que a felicidade é nos harmonizarmos com as leis de Deus. E um planeta de regeneração, para nós, pode ser utópico por enquanto. Sabe por quê? Porque nós não agimos com fraternidade. Qual é a característica de mundos melhores? São pessoas mais fraternas. Então, se nós queremos viver num mundo melhor, se nós queremos ter uma relação melhor com as pessoas, se nós queremos morrer e não fazer um estágio no umbral, é só através da fraternidade. E quantas vezes a gente vai lutar e vai insistir de que não é o caminho? Lembra que eu mostrei o vídeo sobre a questão da existência do espírito? Acreditando ou não acreditando, está lá. É a mesma coisa aqui. No meu papel, se eu conseguir convencer alguns de que a fraternidade é o caminho, ótimo. Se eu não conseguir, essa lei não vai deixar de existir. Porque as leis de Deus são o que são. Independente se a gente acredita ou não. Então, enquanto nós não vivermos em um mundo mais fraterno, enquanto nós não tratarmos o outro de fato como irmão, e tratar como irmão é olhar no mesmo patamar,
É muitas das vezes você se fazer mais simples no seu linguajar, no seu jeito, na sua vestimenta, para você não ferir o outro. Aquele que diz, o que eu tenho com isso? Cada um se veste de acordo com a sua condição. Esse é um que vai continuar reencarnando mais 3, 4, 5 vezes, dando passinho de formiguinha, vai para frente e para trás, e se a Terra mudar, ele vai para outro planeta e vai continuar, ao duplo esforço do freio da espora. Mas o fato é que, seja querendo ou não querendo, nós vamos entender que a fraternidade é o único caminho. E isso não é novidade. Porque se a gente olhar o nosso modelo e guia, como Jesus viveu, ele exemplificou a fraternidade. Só a gente parar para pensar que esse Espírito estava aqui. E ele desceu. Ele nos olhou no mesmo nível. Nos olhou como irmãos, dando exemplo de fraternidade. Ele poderia muito bem, da onde ele estava, mandar um monte de espíritos, porque ele é responsável por diversos espíritos, fazer o trabalho dele, porque ele poderia pensar, não vou sujar meus pés num planeta de provas e expiações. Mas, diferente disso, ele se faz homem num processo sofrido e doloroso para colocar um espírito grandioso dentro de um corpo físico para olhar a gente no olho, como irmão. Se nós não copiarmos essa postura, sinto muito, mas até a próxima encarnação, seja no Portal da Luz de outro planeta, mas nós vamos continuar nos encontrando e discutindo as mesmas coisas de sempre, saindo da casa espírita, como que se aqui fosse apenas um ponto de encontro. Aqui não é um ponto de encontro. Aqui é um lugar em que nós adquirimos conhecimento para colocar a fraternidade em prática. Porque é da lei que primeiro o espírito conhece para ele conseguir desenvolver a moralidade. E hoje, nós já conhecemos. Eu comprometi todo mundo. Desculpa. Comprometi todo mundo aqui, porque eu trouxe 5 princípios da doutrina. Se nós não sairmos daqui com a vontade de praticar, deixa eu me corrigir, vontade não, a disciplina, porque a disciplina antecede a vontade. Quer ver aí um exemplo? Desculpa quem gosta de brócolis aqui, mas um exemplo simples. Quem aqui pensa assim, hoje eu vou acordar, eu vou comer um brócolis... Ó, água na boca só de pensar no brócolis. Pensa na picanha agora. Mas o que é mais saudável? Brócolis. Só que eu tenho vontade de comer brócolis? Não tenho. Mas eu tenho que ter a disciplina de comer o brócolis até que eu aprenda a gostar. E enquanto a gente não tem o gosto por ser fraterno, que eu tenha a disciplina em ser mais fraterno com os meus irmãos. Meus amigos, muito obrigado. Que Jesus continue nos abençoando sempre.